A covardia é o medo aceito. A coragem, o medo vencido. Alguém disse certa vez que o medo é a derrota antecipada. E é claro que você não quer ser derrotado, nem tampouco ser vencido pelo medo e ter a sua vida paralisada, derrocada, arrasada, sobrepujada por esse sentimento tão assustador que é o medo. Então, se você quer aprender hoje, agora, através dessa mensagem, vencer o medo, vem comigo em mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Então abra aí agora a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz a palavra de Deus: Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois isso não nos deu um espírito que produz temor, medo, covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Meu amado, minha amada, você certamente já ouviu a seguinte frase: não temas. E você sabe também que essa frase, não temas, ela ocorre 365 vezes em toda a Bíblia Sagrada. De onde nós tiramos assim a seguinte conclusão: não temas para cada dia do ano. Cada dia do ano que você acordar e se sentir paralisado, congelado, vencido pelo medo, lembre-se, não temas. Nós lemos o texto aqui de 2 Timóteo, que foi escrito pelo grande apóstolo Paulo. Então vamos aprender aqui com Paulo a lição que ele ensina ao seu pupilo, ao seu aluno, ao seu discípulo Timóteo, sobre como vencer o medo, sobre como o não temas bíblico é tão real para quem acredita. Timóteo era um jovem pastor. Ele era discípulo do grande apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem com uma tremenda responsabilidade. Ele andava com Paulo, ele aprendia diretamente com Paulo, ele pastoreava a igreja. Mas ao mesmo tempo que Timóteo tinha essa grande responsabilidade, ele também era um jovem tímido. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 10, quando Paulo escreve o seguinte sobre Timóteo: quando Timóteo chegar, não deve ser intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. E nesse tempo de Paulo e Timóteo, a igreja estava sendo muito perseguida pelo Império Romano. Então é perfeitamente compreensível, é lógico, portanto, que ambos, Paulo e Timóteo, que os crentes daquela época viviam em uma extrema tensão. E uma pessoa tímida como Timóteo, naturalmente sentiria medo diante do inevitável desprezo, diante do ódio suportado pela causa do Evangelho e também pelo constante risco de a qualquer momento ele ser preso e condenado à morte por ser cristão. Então Paulo aconselha Timóteo que, longe de ter vergonha das humilhações e dos sofrimentos, Timóteo deveria criar coragem, vencer o medo e seguir em frente com a sua vida. Repare comigo o que diz o verso 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar o quê? A chama do dom
que Deus lhe deu. Um dos maiores escritores evangélicos cristãos do século XX, John Stott, ele disse que esse dom descrito aqui por Paulo é comparado ao fogo. Isso porque o verbo no original grego que Paulo utiliza aqui, ele é especial, particular. Ele não aparece em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. Você não vai encontrar esse verbo aqui em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. E ele quer dizer justamente que o fogo, isto é, o dom, ele pode ser aumentado. Ele pode ser também reacendido. E qual é a pergunta que nós fazemos aqui diante dessa afirmação que Paulo diz? Lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. O que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo, como ensino para vencer o medo, é que ele deveria continuar como que soprando, a fim de atiçar aquele fogo interior e conservá-lo vivo. Você já teve que assoprar as brasas de uma fogueira, a fim de que o fogo pudesse voltar e consumir e acender e ficar pungente? É isso, essa é a ideia que Paulo está dizendo para Timóteo quando ele fala do dom que Deus lhe deu. Timóteo, você está com medo? Você está temendo? Deus lhe deu um dom. Assopre, não fique paralisado. Atice esse fogo interior para conservá-lo vivo, porque é Deus quem te deu. Perceba, meu amado, minha amada, que Timóteo estava passando por um momento difícil, de medo. E Paulo o exorta a continuar em frente, pois o medo é como um carrasco que mantém sobre as suas garras as pessoas, paralisando-as e não deixando-as seguir em frente em suas vidas. Paulo, então, exorta a Timóteo a seguir em frente, porque o apóstolo sabia que o medo é mais que um sentimento. O medo é um espírito. Por isso, Paulo diz no verso 7 que Deus, o quê? Não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de autocontrole também. Meu amado, se você está vivendo debaixo das agruras do carrasco do medo, saiba que Deus te deu dons, mas quem sabe você não precisa reavivar esses dons para continuar seguindo em frente. Deus também dá a você desafios. Ai, como Deus nos dá desafios. Mas ao mesmo tempo que Deus nos dá desafios, não fique paralisado com o medo, não deixe ser vencido pelo medo, porque Deus nos dá desafios e também dá poder para vencê-los. Medo, covardia não combinam na vida cristã, porque nós recebemos o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Espírito Santo. Ele disse que nós receberíamos poder. O Espírito Santo, portanto, é espírito de poder. O Espírito Santo que reside, que mora, que vive dentro do seu coração é um espírito de poder. Por isso, não precisamos temer a vida. Não precisamos ter medo da perseguição. Não podemos ter medo da morte, porque nós temos o espírito de poder. O Espírito Santo também é um espírito de amor. Por isso eu e você precisamos servir ao próximo, mesmo que isso nos faça correr sérios riscos.
O Espírito Santo também é um espírito de autocontrole. Perceba isso, eu quero chamar a sua atenção para isso. O Espírito Santo é um espírito de domínio próprio. Por isso eu e você devemos demonstrar esse domínio próprio, ainda que à nossa volta, ao nosso redor, as pessoas corram de medo numa debandada geral. Talvez você tenha vivido ou está vivendo momentos de solidão, sozinho, porque passa por uma dificuldade, por algo muito difícil, um momento muito tenebroso da sua vida, e as pessoas ficaram com medo e debandaram e correram. Não. Tenha autocontrole. E sobre esse autocontrole eu quero terminar essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Diante de 4 qualidades que Paulo ensina a Timóteo, que todo crente em Jesus precisa ter para vencer o medo. 4 qualidades. São elas. Primeiro, claro, a coragem. O serviço cristão deve dar ao homem coragem e não medo covarde. Porque você sabe muito bem, é preciso coragem para ser cristão. É preciso coragem para enfrentar o pecado, para enfrentar uma sociedade cada vez mais contrária aos ensinos bíblicos de santidade, de pureza, de temor ao Senhor. E essa coragem, meu amado e minha amada, provém da consciência contínua da presença de Jesus na sua vida através do Espírito Santo, que é poder. E falando em poder, essa é a segunda qualidade que todo crente precisa ter para vencer o medo, que Paulo ensina a Timóteo, o poder. O verdadeiro cristão tem o poder de fazer frente às coisas, de assumir as tarefas mais cansativas, de erguer-se frente a uma situação que é derrubada, de conservar a fé diante da tristeza que muitas vezes resseca a alma. Uma desilusão que fere. O crente é caracteristicamente uma pessoa que pode confrontar o ponto limite, sem desvanecer, sem desmaiar, seguindo em frente. Terceira qualidade que Paulo ensina a Timóteo para vencer o medo é o amor. E no caso aqui de Timóteo, trata-se do amor pelos irmãos, amor pela congregação do povo de Cristo. Esse amor que dá ao cristão suas outras qualidades. O cristão deve amar os crentes. O cristão deve amá-los tanto que nenhuma situação ameaçadora o desanime. Se você é líder na sua igreja, se você é um diácono, se você é líder de ministério, se você é um pastor, não desanime. O crente amando não tem medo. Ninguém jamais teria que entrar no ministério, na liderança da igreja de Cristo, a não ser que haja em seu coração amor pelo povo de Deus. Ame. Quarta e última qualidade que Paulo ensina a Timóteo para vencer o medo. E eu quero chamar a sua atenção para essa. O domínio próprio. A palavra grega aqui é sofronismos. E essa é uma das grandes palavras gregas, segundo William Barclay, grande estudante, grande pesquisador do grego do Novo Testamento. Ele diz que essa é uma das palavras gregas intraduzíveis. Alguém a definiu como a sanidade da santidade. Aqui ela foi traduzida por domínio próprio. E ela é definida como domínio próprio perante o pânico. Você já viveu alguma situação de pânico em que você parece que quer correr, quer abandonar, quer sumir? Esse é o domínio próprio que o Espírito Santo de poder dá a você para vencer o medo. Só Cristo nos pode dar esse domínio próprio. Só Cristo pode nos dar essa autodisciplina, esse autocontrole que nos preserva de ser arrastados ou de fugir.
E sofronismos, a palavra grega que Paulo usa aqui, é esse domínio próprio divinamente outorgado, que faz com que uma pessoa seja uma grande autoridade sobre os medos. Porque, em primeiro lugar, ela é um servo de Cristo. Concluindo, meu amado, minha amada, você não precisa viver como escravo do medo. Jesus ressuscitou para libertá-lo de todo o medo. Jesus está aí agora com você, pelo Espírito Santo, justamente para lhe dar força, coragem, razão para seguir em frente. Portanto, pare de ficar paralisado pelo medo, pare de ficar congelado pelos temores que te aterrorizam. Tenha fé em Jesus, siga em frente e com toda certeza Deus te abençoará, Deus te fará vitorioso, porque Deus está com você. Então você não tem o que temer, o que te espera adiante na vida, não tem que temer o amanhã, porque Deus está com você hoje e estará com você amanhã e sempre. Ponha a sua fé em Cristo e Ele porá os seus medos fora de sua vida, pois com os braços de Deus por baixo de nós, não temos necessidade alguma de temer o que está diante de nós. Vamos orar? Você quer que Deus tire o medo do seu coração, da sua vida? Ore comigo agora. Querido Deus, nós aprendemos que precisamos ter coragem, amor, força, domínio próprio para vencer o medo e aquilo que está faltando em nossa vida. Que o Senhor agora possa completar, realizar. E eu com fé no Senhor Jesus Cristo, eu oro em nome dele, para que eu possa vencer todo medo, não ficar paralisado e seguir em frente. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, por estar comigo mais uma vez nessa mensagem. Tá aí, ó. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, me ajude, compartilhe o vídeo. Não deixe de escrever aqui nos comentários. É importante sim a sua ajuda. Eu não consigo alcançar as 1000 pessoas que eu quero alcançar. Me ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal. Eu tenho certeza que Deus estará te abençoando. Muito obrigado. Uma noite abençoada. Fiquem com Jesus e até semana que vem, se Deus assim permitir. Até logo.